o ponto fraco definitivo dos maiores times do Brasil, lá do Storybook Football. Seguindo essa saga de vídeos dele que são, porra, eu tô viciado, tá ligado? Até os vídeos que eu já vi aqui no canal, eu tô vendo react de outras pessoas porque eu quero ver o vídeo de novo e acaba sendo uma parada maneira, tá ligado? Então, ele tem muitos outros vídeos pra ver também e, como eu já disse, nas duas partes do iceberg, são sempre de muita qualidade, são sempre muito informativos e bora continuar. Só tô com medo do que ele pode falar do Santos, mas não tem muito o que fazer. O Santos tá na merda. Esse vídeo cutucará as maiores feridas dos times do futebol brasileiro. Seu time provavelmente estará aqui, sem chororô. Beleza. Vou tentar me conter na hora do Santos. Tentar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós vamos descobrir as criptonitas dos maiores times do Brasil. Mas ué, será que eu já não vi essa história em outro lugar? Então, há alguns anos atrás eu já tinha feito esse tema, que se tornou o vídeo mais visto do meu canal, inclusive. Caralho. Então, por que não dar mais uma farmada, quer dizer, atualizada, naquele vídeo? Como o vídeo é de 3 anos atrás, e esse canal aqui tem um talento em zicar as coisas, muitos times que eu falei lá naquele vídeo já se libertaram de suas criptonitas. Mas, obviamente, ninguém está livre e surgiram outras no lugar. Então, vamos à explicação. A criptonita na cultura pop é o ponto fraco do super-homem. Sim. E aqui, estamos fazendo uma analogia para trazer o ponto fraco dos super times do futebol brasileiro. Esse ponto fraco pode ser algum vexame, algo em que o time sempre se dê mal, etc. Isso posto, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora. Olha aí, o Super Grêmio. O Grêmio é conhecido como um time copeiro, competitivo, o imortal, em mata-mata. Porque quando ele vai jogar algum campeonato em formato de liga, ele fica bem mortal. Caralho. Desde que o Brasileirão começou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, o Grêmio não conseguiu mais ser campeão. E não só isso, foram 2 rebaixamentos para a segunda divisão. Um deles sendo lanterna e com 9 pontos atrás do Ah, 2004. Santos, Atlético Paranaense, São Paulo. Tá. Criciúma, Guarani, Vitória, o Grêmio. Caralho, o Grêmio 9 pontos atrás de Vitória. O resto da zona da briga aqui foi bem pegada, mano. Flamengo a 4 pontos da zona, Atlético Mineiro a 3 pontos, Botafogo 1 ponto. Só o Grêmio que deu uma destoada legal aqui. vice-lanterna. Mas o Grêmio tem 3 rebaixamentos. Como explicar esse primeiro? Então, em 91, o campeonato era disputado em 2 fases. Primeiro por pontos corridos, todos contra todos, e depois um mata-mata para decidir o campeão. Mas adivinhe que fase que o Grêmio caiu? Pois é, na fase de pontos corridos. Arrisco dizer, inclusive, que o Grêmio nunca venceu um título de expressão em pontos corridos. Caralho, Nem velho. a Série B que o Grêmio ganhou Que foi por agressividade. pontos corridos. Na época, aquela foi a última Série B a ser disputada em Pô, é foda. Aí realmente não tem como defender. O Grêmio tá de sacanagem nos pontos corridos, mano. sistema misto. Ou seja, para o Grêmio sonhar em ser campeão, é necessário pelo menos um mata-mata ou um quadrangular, senão esquece. O Inter. O Internacional é outro que não se dá bem com o Campeonato Brasileiro. Afinal, já vamos fazer 44 anos que o Inter não ganha um Brasileirão. Mas aqui eu vou escolher outro fato para dar uma variada. Por isso, a criptonita do Internacional é Mundial. a sua derrota para o Mazembe, da República Democrática do Congo, no Mundial de 2010. O eterno Mazembe Day. Esse jogo ficou muito marcado por ser a primeira vez que o representante sul-americano foi eliminado antes da final de um Mundial de Clubes. Fora a dancinha do goleiro do Mazembe, enfim, foi um vexame daqueles que vai ficar sempre martelando a cabeça dos colorados. Pô, é loucura, porque o Inter. Tudo bem, obviamente. Jogadores mudaram, técnico mudou, coisas mudaram, obviamente. Mas, porra, o Inter, 4 anos antes, tinha ganhado o Mundial do Barcelona do Ronaldinho, tá ligado? E agora eu não consigo nem chegar na final. É loucura, mano. O Galo. Beleza. O Atlético Mineiro é um dos motivos para esse vídeo estar sendo refeito. Afinal, ele tinha a criptonita de nunca conseguir ser bicampeão de alguma coisa. Todos os títulos que ele tinha era só um de cada. Mas depois do vídeo, eles conseguiram ganhar o bicampeonato da Copa do Brasil e o bi do Brasileiro. E não dá nem para dizer
que agora o Atlético não tem tri, porque a CBF reconheceu um título lá de 1937, o que torna o Atlético o primeiro campeão brasileiro. Mas desculpa, não tem como levar muito a sério um campeonato de 6 times, sendo um deles a Liga da Marinha. Mas tudo bem, segue. Então, agora que o Atlético não é mais monotítulo, sua principal criptonita é um jogo que o torcedor do Galo Mundial gostaria também, que fosse apagado. Raja Casablanca 3-1 Atlético Mineiro. O jogo que tirou o Atlético do Mundial de 2013, sendo o segundo sul-americano da história a cair logo nas semis. E antes que comentem, eu sei que Mazembe e Raja Casablanca são gigantes na África. Ninguém tá dizendo o contrário. A questão é que sempre foi visto como obrigação pro sul-americano passar da semifinal. Ainda mais naquela época. Faz sentido. A criptonita do Cruzeiro foi seu período mais delicado de sua história, os anos na Série B. Em 2019, o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira e até agora única vez em sua história. Até aí, normal. São raros os times grandes do Brasil que nunca caíram para a Série B. O problema é que eles geralmente voltam no ano seguinte. Verdade, o Cruzeiro não voltou. E não é que ele não voltou por um acaso, obra do destino. O clube estava completamente esfacelado financeiramente. E em 2 anos, lutou na parte de baixo da tabela. Caralho, loucura, mano. Loucura total. Caralho, 5 pontos da zona aqui. Caralho, bicho. É foda, tipo assim, óbvio, eu não sou cruzeirense, eu não sei. Eu sei que tem muito cruzeirense que pega muito no pé do Ronaldo por coisas que ele pode ter feito na época da SAF. Então, como eu disse, não sou cruzeirense, não vou ficar dando muito palpite porque eu não conheço a fundo a situação. Mas, pô, eu acho meio loucura quem diz que o Ronaldo não foi benéfico pro Cruzeiro numa situação geral, tá ligado? 2 anos brigando na B e no ano seguinte sobe campeão fazendo uma pontuação do caralho com rodadas de antecedência, sendo a Série B que tinha junto o Vasco, o Bahia e o Grêmio, tá ligado? Então, pô, eu acho meio loucura, tá ligado? Gente, o Cruzeiro, bicampeão da América, um dos maiores times do Brasil, lutando pra não cair pra Série C, Então. tomando pau do Avaí em casa. Pior que o Santos Esses perdeu acontecimentos foram tão marcantes que viraram até verbo, o tal do cruzeirar. Ouvir que seu time vai cruzeirar, arrepia qualquer um, sai fora. Outra possível criptonita do Cruzeiro seria o próprio Atlético Mineiro. Afinal, o Galo leva ampla vantagem no clássico. Lá no meu vídeo sobre as freguesias do futebol brasileiro, eu falo mais sobre esse duelo. A gente estava falando de um gigante que quase caiu para a Série C. Mas e o Fluminense que caiu para a Série C? Em 1997, o Fluminense cai para a Série B. Mas a coisa tava feia mesmo e logo em 98 ele cai para a 3ª divisão nacional. Em 99, o Fluminense foi campeão da Série C, ou seja, ele deveria jogar a Série B. Mas naquele ano teve uma treta gigantesca na Série A, que por conta da escalação irregular que a gente viu no vídeo do Iceberg de um jogador do São Paulo, o Gama foi rebaixado no lugar do Botafogo, e aí o time de Brasília ficou pé da vida e entrou na justiça comum para reverter a situação. Ficou esse lenga-lenga por uns meses, e aí a CBF então simplesmente desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro no ano seguinte. O Clube dos 13, que era basicamente a união dos grandes times do Brasil, falou: se a CBF não vai fazer o Campeonato Brasileiro, a gente faz. E como o Fluminense meio que era um dos membros do Clube dos 13, ele foi convidado para jogar o primeiro escalão daquele torneio. Ou seja, pulou da Série C direto para A. Mas essa não foi a única vez que o Fluminense escapou da Série B por motivos extracampo. Em 1996, um ano antes dele efetivamente cair, ele ficou em penúltimo e deveria ter caído. Mas por conta de um esquema de manipulação de resultados que envolvia Atlético Paranaense e Corinthians, a CBF decidiu cancelar o rebaixamento daquele ano. Que a gente também viu no Iceberg da parte 2, se não me engano. Em 2013, o Fluminense novamente era rebaixado ao término da última rodada, mas o Flamengo tinha escalado um jogador de forma irregular, o que fez com que ele perdesse pontos e entrasse na zona de rebaixamento, livrando o Fluminense. Mas aí, a Portuguesa também teve um jogador irregular. Daí ela perdeu pontos, salvou o Flamengo e caiu no lugar. Pobre Ou seja, ilusa. o Fluminense tá devendo uma Série B.
talvez até mais de uma. Se O pá mais. Fluminense também pode ter uma velha criptonita quebrada em breve, a LDU, que tirou 2 títulos internacionais do Fluminense em sequência, a Libertadores de 2008 e a Sul-Americana de 2009. Será que a LDU vai tirar a terceira taça do Fluminense? Ah, esse vídeo aqui foi antes? Foi de quando? 11 meses atrás, né? Quase um ano atrás. E infelizmente essa criptonita foi quebrada também. Então realmente foi o que ele disse no final, no começo do vídeo. Ele tem um dom em quebrar algumas criptonitas. Se Tomara que a do Santos ele quebre e seja, sei lá, 10, sei lá, foi 2011, 14 anos sem ganhar um título grande. Quebra essa criptonita também, pelo amor de Deus. conseguir, já é pra pedir música, hein? Fascudo. O ponto fraco do Vasco da Gama são seus rebaixamentos. Nenhum dos outros 12 grandes sabe tanto de Série B quanto o Vasco. Pode-se dizer que o torcedor do Vasco é formado em Série B. Caralho, que esculacho. Se tiver alguma dúvida sobre a segundona, o vascaíno sabe. Com 4 rebaixamentos na conta, ele é também o grande com mais rodadas no Z4 do campeonato. O Vasco tem 4, o Botafogo tem. O Botafogo tem 2 ou 3, eu nunca lembro. Eu acho que é 3, mas eu posso estar errado. O Atlético tem um, o Flamengo não tem nenhum, o que é loucura, o Flamengo tá nessa lista que não tendo nenhum. O Grêmio tem 3, o Fluminense tem um, mas teve aquela parada que a gente viu de se safar em últimas rodadas, então faz sentido ele estar aqui. O Santos é, faz sentido também, porque nos pontos corridos o Santos tem sido bem ruim no brasileiro, então faz sentido também. Brasileiro. Detalhe que ele não jogou 5 vezes o Brasileirão por pontos corridos por estar na Série B. E o mais louco é que o primeiro rebaixamento do Vasco foi em 2008. Ou seja, são todas quedas relativamente recentes. Loucura isso. Botafogo? A criptonita do Botafogo é a vida. A vida pro Botafoguense é muito complicado. Calma que eu já explico. O Botafogo tem uma linda história, mas a gente tem a impressão que ele não ganha nem cara ou coroa. O vídeo envelheceu mal muito rápido, né? Caralho. Se 2 botafoguenses disputassem uma corrida de Fórmula 1, os 2 iam bater o carro e ninguém ia ganhar. O Botafogo não ganha um título de primeiro escalão desde 1995. Ganhou. Em Libertadores, ele não só nunca ganhou, Ganhou também. Porra, bicho, caralho. Daqui 6 meses ele vai ter que fazer outro como vídeo nunca desse. chegou em uma final. O São Caetano chegou em uma final. Mas e 2023? Como é que explica? O Botafogo faz o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Chegaram a ter 13 pontos de vantagem. 13. Só um desastre tiraria o título do Botafogo. E adivinha o que aconteceu? Um desastre. Ou melhor, o desastre. É assim, também é foda falar agora depois que 2024 passou e o Botafogo ganhou o Brasileiro e a Liberta. Mas realmente, se você for parar pra pensar antes, a vida do Botafoguense era muito triste, mano. Caralho, sem ganhar um título grande é mó cota. A gente fala muito do Vasco, que tem coisas que só acontecem com o Vasco, e teve os 4 rebaixamentos e tal, que é um bagulho sofrido. Mas o Vasco ainda tinha ganhado um título maior a um período menor do que o Botafogo, mano. Isso é foda, tá ligado? Flamengo, esse eu tô curioso. A criptonita do Flamengo é o nariz. Isso porque com ele você sente o cheirinho. A piada do Flamengo com cheirinho começou em 2016, quando o clube ia bem no Brasileiro e a torcida falava que já sentia o cheirinho do heptacampeonato. Detalhe que o Flamengo, em rodada nenhuma, chegou a ser líder de fato. E todo título que o Flamengo perde, lá vem a piada com o cheirinho. Mas não precisa ser necessariamente com o cheirinho. Se olharmos mais recentemente, teve a famosa aspa do Real Madrid pode esperar. Mas o Real Madrid tá esperando até agora, porque eles nem chegaram a se enfrentar. O Flamengo foi Loucura, eliminado na semifinal do Mundial pro Al Hilal. De fato, esse excesso de confiança não costuma ajudar muito o Flamengo. Ah, e lembrando também que se você quiser irritar um flamenguista, você sempre vai ter a cartinha de 87 na manga. Faz sentido. Corinthians. A prova de que, continentalmente, as coisas não se encaixam pro Corinthians é que o clube tem a façanha de ter 2 mundiais com uma Libertadores. Libertadores. Ah, mas ele tem uma Libertadores. Show.
Mas isso em São Paulo ainda é muito pouco. Você olha Verdade. para um Geral é rival, tri, né? tricampeão da Libertadores. Você olha para o outro rival, tricampeão da Libertadores. Tá, mas e o outro? Tricampeão da Libertadores. E não tem jeito. O Corinthians vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar no nível e na tradição dos outros paulistas. Para ilustrar, vamos ver quantas vezes esses times foram bem em competições continentais. Por exemplo, chegando às semis, que é uma campanha boa. Nossa, velho. Caralho, é realmente bizarro, mano. Assim, pô, o Corinthians é inegavelmente um time grande. Quem disser que não é maluco. Mas quando a parada Libertadores é surreal a diferença, tá ligado? Pô, brasileiro é perto dos outros rivais. Estaduais, o Corinthians é o maior campeão paulista. Copa do Brasil tem bastante também. Mas parece que Libertadores é uma sina pro Corinthians, tá ligado? É um sofrimento maluco. Pois é, o Corinthians fica atrás se compararmos em Libertadores, em competições sul-americanas em geral, e fica atrás também se somarmos as competições extintas. E títulos, então, né, nem se fala. Verdade. São Paulo? Então, inacreditável o que aconteceu. O São Paulo foi mais um que quebrou sua antiga criptonita, ao ganhar a Copa do Brasil. Era pra nova criptonita do São Paulo ser a Arena Corinthians. Eles ganharam, né? Afinal, o São Paulo nunca tinha vencido um jogo lá. Foi só eu colocar no roteiro, pronto. O São Paulo ganhou na Neoquímica Arena. Então, vamos lá. A criptonita do São Paulo vai ser o Corinthians. Caralho. Historicamente, o São Paulo é muito freguês do Corinthians. Não à toa, o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi e na Arena. Pô, isso eu acho loucura, mano. O Corinthians tem mais vitória no Morumbi que o São Paulo. E tudo bem que não é muito parâmetro, porque o Santos eu sei que vai mal em clássicos também. Mas, tipo, pô, o Morumbi foi. Eu acho que existe há menos tempo, obviamente. Pô, a Vila Belmiro existe desde 1900 e bolinha, há quase mais de 100 anos. O Morumbi veio depois e pegou épocas douradas do São Paulo, tá ligado? De campeão de Libertadores, de Mundial, de tricampeão seguido do Brasileiro. E mesmo assim o Corinthians ainda tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi, mano. Isso é uma loucura. Aqui ele botou só os números da arena, eu queria saber quanto que era antes, quando ainda era o Pacaembu. Pra ver se a diferença era muito gritante também. O São Paulo só foi vencer um jogo lá 10 anos depois da inauguração. Em mata-matas, foram 17 classificações do Corinthians contra apenas 8 São Paulinas. Se olharmos no século XXI, tá 9-2 pro Timão. Ou seja, é uma freguesia absurda. Uma das maiores do país, certamente. Creio que essa é a maior piada ainda remanescente no futebol brasileiro. Como que um time do tamanho do Palmeiras nunca conseguiu ganhar um Mundial? Ah, mas e 51? A FIFA considera. Olha lá no site da FIFA. Gente, vamos ser sinceros aqui. 51 era A importante, Copa mas Rio não foi foi um mundial. campeonato extremamente importante para a época É. e que tem um valor enorme para o Palmeiras. A questão é que esse tipo de torneio existia aos montes naquela época. E vários outros times brasileiros também ganharam essa mesma espécie de campeonato. E nenhum pediu pra FIFA falar que é mundial. Quer dizer, teve o Fluminense. Mas, É o curiosamente, Vasco também. ele é Não outro sabia que do nunca Vasco. ganhou um mundial O de futebol. Fluminense tem até aquela icônica foto, que se eu não me engano é o Marcos Assunção com a faixa do Palmeiras e o Fred com a faixa do Fluminense como os dois primeiros campeões mundiais por ter Vale ganhado dizer que o Palmeiras a foi Copa jogar a Rio. Copa Rio por ser o campeão paulista. Até porque na época não existia campeonato brasileiro e nem Libertadores. A pergunta é, se não tinha nem campeonato brasileiro, nem um campeonato sul-americano, como é que alguém é declarado campeão mundial? Fica o Faz questionamento. sentido. O Palmeiras tem uma relação engraçada com o Mundial. Em 99, ele perde jogando melhor e com uma falha do goleiro, e também da arbitragem. Em 2020, ele faz a pior campanha da história de um sul-americano em mundiais. Agora foi passado pelo Botafogo, creio eu, né? Porque tudo bem que no formato anterior era o Palmeiras porque o Sul-Americano já ingressava direto na semi, se eu não me engano, né? E aí ele perde pro Tigres e fica em quarto lugar. Agora, como o Botafogo jogou mais jogos e perdeu o primeiro, a campanha do Botafogo acaba sendo a pior dos sul-americanos. E em 21, ele enfrenta um dos adversários mais acessíveis dos últimos anos e Verdade. novamente chega perto
mas acaba E pior que foi um bom jogo, tá ligado? Durante os 90 minutos o Palmeiras jogou bem equilibrado com o Chelsea. Que fudeu foi a prorrogação que, tipo, o condicionamento europeu tá parado. Os caras ainda corriam pra caralho, os do Palmeiras estavam exaustos, no limite. E se eu não me engano teve falha de alguém, de um zagueiro do Palmeiras, que eu não lembro quem foi na época, mas que também acabou zoando a porra toda. derrotado. E esse desespero para ser reconhecido como campeão mundial aumenta muito depois que o Corinthians, que é uma piada internacionalmente, Cara, piada internacionalmente. Cara, que esculacho, mano. Ele tá bem tóxico, né, mano? Assim, no time dos outros tá da hora, mas daqui a pouco, quando vier o Santos, eu vou ficar meio puto. ganhou seu mundial. Certeza. Aí vale de tudo, até reviver essa história de 51. O Palmeiras também possui outro grande ponto fraco, que é sua quedinha pela Série B. Dentre os grandes de São Paulo, ele foi o único clube que caiu 2 vezes. E só não caiu a terceira vez porque foi salvo pelo seu. Vai tomar no cu, Thiago Ribeiro. Eu vou falar isso todas as vezes em que o quase rebaixamento do Palmeiras for mencionado. Vai tomar no cu, Thiago Ribeiro e todo mundo que tá naquele elenco do Santos. Entre aspas, rival, Santos. Aí fudeu, mano. Isso aí dá pra pular, não dá não? Melhor? Falando nele, como já citei em outros vídeos, a relação dos clássicos em São Paulo é muito É. Ele vai falar que o Santos perde os três, né? engraçada. O São Paulo é freguês do Corinthians, que é freguês do Palmeiras, que é freguês do São Paulo. E o Santos apanha dos três. Vai tomar no Ele cu, consegue cara. levar pior pros três clubes da Pô, surreal isso aqui, mano. Surreal. O que chega mais próximo ali é o Corinthians, que o número, a diferença de vitórias é menor e tem muito empate ainda. Mas, pô, surreal, mano. Nesse contra o Palmeiras, principalmente, vai se fuder, mano. Assim, eu não sei como é que foi, porque obviamente eu não tenho um amplo conhecimento de toda a história do Santos. Inclusive é algo que eu tenho que pesquisar mais a fundo, principalmente as épocas douradas, digamos assim. Mas eu não sei se pode ter sido influenciado pela época das excursões, porque tinha época que o Santos não dava muito valor nem pra Liberta, nem pra outras coisas, e priorizava as excursões pra Europa. Eu não sei quantos confrontos podem ter tido que, sei lá, o time principal ia pra Europa fazer excursão e um time reserva, secundário, sei lá, ficava no Brasil pra jogar esses jogos de Paulista, de Brasileiro, não sei. Óbvio, também não tô dizendo que se fosse diferente, todos os embates aqui o Santos teria vantagem ou teria empatado, porque o Santos também teve times horríveis durante esse meio tempo. Mas talvez eu acho que a desvantagem não seria tão grande, tá ligado? Tipo, 30 confrontos pro São Paulo, uns 20 e pouco pro Corinthians, quase 50 pro Palmeiras, eu acho que essa diferença seria menor. Mas aí também é só suposição. capital. Como se já não bastasse ser patinho dos seus três rivais, temos que destacar também a relação do Santos com o Palmeiras. Além de ser Vai completamente tomar no cu, cara. esmagado no confronto direto, Porra. o Santos livrou eles da segunda divisão em 2014, deu de bandeja uma Copa do Brasil em 2015, uma Libertadores em 2020 e 2020. até uma Copinha em Porra, até a 2022. copinha ele fez Isso eu questão nem de chamaria lembrar. de rival, chamaria de amigo. Vou falar o quê? Tá errado. O Atlético Cap? Paranaense vem há anos tentando mudar seu patamar e conseguir entrar naquele seleto grupinho dos Pô, é uma questão. Tem gente que considera o Cap nesse meio termo entre os quase time grandes ou não. Complicado, tá ligado? Complicado. Eu pessoalmente não considero, mas aí é uma opinião exclusivamente minha. Tem gente que considera o Cap já nos grandes, junto com, sei lá. É que o Fortaleza não chegou a ganhar nenhum título grande nesse meio tempo. O Cap ainda ganhou Copa do Brasil e acho que Sul-Americana também. Mas, pô, não dá pra você comparar o Cap com ninguém que tá aqui, tá ligado? Ninguém, tá ligado? Todo mundo aqui é campeão da Liberta, né? O Botafogo não era na época do vídeo aqui que a gente já viu, mas agora é também e ganhou o Brasileiro. Então, pô, e mesmo se não fosse, o Cap não tem a história do Botafogo, tá ligado? Então, tipo, não dá pra considerar porque o Cap não tem a tradição de nenhum dos 12 aqui. tais 12 grandes. Mas aos olhos de grande parte do Brasil, ele ainda não é considerado maior que o Botafogo, por Não exemplo, era antes e mesmo tendo quem mais gerou agora. troféus relevantes. Por ter uma história de sucessos mais curta. Também não é maior que o Bahia. O Bahia é tradicional, por mais que a nível nacional o Bahia tem os dois brasileiros. Mas. E depois disso não ganhou nenhum título nacional. Mas, pô, o Bahia tem tradição pra caralho e é o time de massa do Nordeste, tá ligado?
O Cap ainda fica atrás, não adianta. O Cap, ele teve bons anos agora, recentes, depois de boas administrações e tal, que obviamente tem competência e tem mérito por isso. Mas, pô, por muito tempo o Cap ainda foi menor do que o Coxa, tá ligado? Sempre foi um bagulho ali bem parelho. Ultimamente, pela boa fase do Cap e pela fase ruim do Curitiba, acabou dando essa distanciada, mas, pô, não chega nem perto do resto dos 13 e de alguns do Nordeste ainda, tá ligado? Então, pô, não tem como considerar. Curta, ele muitas vezes se encontra atrás até do Bahia na fila por uma vaga nesse top 12. Talvez por não ser um time do eixo Rio-São Paulo, ele ainda é visto como patinho feio. Mas tem uma coisa que mudaria completamente o patamar do Cap. Uma coisa que faria até a mídia do eixo se curvar e admitir que o Atlético é sim um dos grandes clubes do país. A Copa Libertadores. Essa, Essa aí infelizmente, perdeu é pro outra Flamengo. criptonita do Atlético. Afinal, o clube chegou muito perto de vencê-la Na verdade, duas perdeu pro São Paulo vezes, também. mas foi derrotado exatamente por dois gigantes do futebol brasileiro. Pô, que ironia cruel do destino, né? O Cap que queria a Liberta pra ser grande foi derrotado por dois grandes do Brasil ainda. Não foi nem, tipo, um grande da Argentina, da Colômbia, do Equador, sei lá. Não, foi por dois brasileiros. É um tabu o Cap não ser grande, tá ligado? Loucura. É o coxa. Se o Vascaíno conhece bem de rebaixamento, imagina o torcedor do Coxa. O Coritiba caiu 7 Ah, vezes. porra! Hoje, esse é o recorde de rebaixamentos ao lado de Goiás e do América Mineiro. Aparentemente, time verde tem alguma coisa com rebaixamento, hein? Olha só. Mas, se tem um rebaixamento que perturbou o torcedor coritibano, foi o de No 2009. centenário, que agora o Cap pagou com a língua caindo no centenário também. Outra ironia do futebol. No centenário. O Coritiba passou a maior parte do campeonato fora da zona, e dentro dela tinha o Fluminense, com 99% de chance de Loucura queda. essa arrancada, mano. Mas na última rodada, o Fluminense conseguiu escapar da degola e jogar o Coritiba, que caiu no seu centenário em casa. Pô, loucura, mano. Isso é muito loucura. O Vitória finalmente conquistou seu título nacional, a Série B de 2023. Porém, agora ele tem outra criptonita para enfrentar: a busca por uma vaga na Libertadores. O Vitória é sem dúvida o maior time do Brasil que nunca jogou uma Libertadores. Caralho, Ele bateu Vitória na nunca trave jogou? diversas vezes. Quando ia apenas o campeão brasileiro, ele foi vice. Mas daí começaram aí o campeão e o vice. Só que o Vitória ficou em terceiro. Tudo bem, agora vão os 4 primeiros. Mas aí o Vitória Caralho, fica em mas que quinto. sina, hein? Calma Puta que que dá pra ir pela pariu. Copa do Brasil. Aí tomou Não taca. rolou de novo Tem como. porque o vice ainda não vai. Mas nunca foi tão fácil chegar em uma Libertadores. Dependendo da situação, podem ir até 9 brasileiros pro ano que vem. Pô, eu vou te falar, eu acho extremamente provável que o Vitória consiga, tanto pelo brasileiro, porque depois que o Carpini chegou ano passado, deu uma melhorada legal e ainda acabou, acho que em 12º. Então, com o Carpini desde o início do ano, tem tudo pra ir bem e ficar na parte de cima. Ou até pela Sula, porque como classificou pela Sula no brasileiro, se ganhar a Sula, o que não seria nada surreal, tudo bem que tem times melhores concorrendo, mas não seria surreal o Vitória ganhar a Sula e pegar uma vaga pra Libertadores. Então é totalmente plausível, mano. Sendo bem sincero. Aproveita que é a sua chance. Bahia. Sabe aquela tela que a Globo mostra depois de todo o jogo com a tabela do Brasileirão? Então, o Bahia nunca terminou um campeonato brasileiro por pontos corridos na parte de Pô, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, cara. Era só ter ganho um jogo da reta final. Um. Podia ter ganho do Atlético Paranaense, podia ter ganho do Fluminense. Fluminense, inclusive, pau no cu do Diniz, que quis jogar com força total, sendo que tinha a porra do Mundial pra disputar. Podia ter ganho do Fortaleza, que tava mal das pernas pra caralho, mas não. cima daquela tabela. A melhor campanha do Bahia nos pontos corridos foi ficar em 11º. Pô, E não adianta outro tabu quebrado, então. Mano, ele realmente tem um talento que quebra essa porra. Porque agora o Bahia terminou em oitavo. Foi em oitavo? Acho que foi. Porque a última vaga da pré tava entre Bahia e Cruzeiro, terminou nem em inventar oitavo. desculpa, porque o Vitória conseguiu várias vezes ficar entre os 10 primeiros. E é loucura que o Vitória ficou mais vezes na parte de cima da tabela do que o Bahia. E mesmo assim nunca foi pra Liberta.
Loucura, mano. O problema realmente é com o Bahia. A última vez que o Bahia conseguiu ficar na parte de cima da tabela foi em 2001, 2 anos antes da implementação dos pontos corridos. O Fortaleza tem uma coisa que o seu rival não tem. Quer dizer, duas. Mas essa outra a gente fala mais tarde. Mas o que eu quero falar aqui é de suas passagens na Série C. O clube teve 2 passagens por lá. No total ficou 18 temporadas na terceira divisão nacional. 18 anos? Detalhe que seu rival Puta Ceará que nunca pariu, nem pisou cara. por essas terras. Essa é aquela outra coisa que o Fortaleza tem e o Ceará não. Um título nacional. E não foi por falta Caralho. de oportunidade. Só na Série B foram mais de 30 chances. E o mais bizarro é que no estado, o Guarani de Sobral tem nacional, o Fortaleza tem nacional, o Ferroviário tem 2 nacionais e o Ceará nenhum, nadinha. É que é foda você comparar a Série D com, pelo menos, a Série B e, obviamente, a Série A. Mas, querendo ou não, acaba sendo, porra, meio incompetência do Ceará, porque que nem tava ali, tipo, o Ceará disputou a caralhada de anos na Série B e não ter conseguido ganhar nenhuma. É loucura, tá ligado? Loucura. Se pra irritar um flamenguista é só dizer que 87? 87 é do esporte, o contrário também funciona. Portanto, 87 é do Flamengo. Cara, é só isso. Cagou legal pro esporte, mano. O Santa Cruz foi o time que teve a façanha de ser rebaixado da Série A para D em 3 anos. O time que mais rápido desceu todas as divisões nacionais. Fora isso, ele é o time com mais rebaixamentos no Brasil, contando todas as divisões. O Náutico leva pior nos clássicos pernambucanos. Tem menos vitórias que o Sport e o Santa Cruz. Portanto, essa é sua criptonita. Te entendo, esporte. Esporte não, náutico. Caralho. O Goiás tem problemas sérios com a cor vermelha. Para começar, seus 2 principais rivais têm o vermelho como uma de suas principais cores. Mas até aí tudo bem. O problema começa quando nas principais partidas de sua história, os jogos que poderiam mudar o Goiás de patamar no futebol, ele sucumbiu frente a times que usavam vermelho. Caralho. Flamengo na final da Copa do Brasil de 1990, o Estudiantes nas oitavas de final da Libertadores de 2006 e o Independiente na final da Sul-Americana de 2010. O Estudiantes ainda eliminaria o Goiás novamente na Sula de Caralho. 2023. 5-0. O Vila Nova tem como criptonita a Série A do Brasileirão. Parece que eles não vão conseguir voltar pra lá nunca mais. Sua última aparição por lá foi em 1985. Caralho! Piora 40 ao anos, constatar moleque. que seus rivais Tá jogam porra. até com certa frequência a tal da primeira divisão. Pior que é verdade. O Atlético Goianiense tem como criptonita os clássicos. Afinal, ele tem menos vitórias que o Goiás e o Vila Nova no confronto direto. Caralho, aparentemente é bem comum ter um time que leva pior nos clássicos do estado. Aparentemente é mais comum do que eu achava que era. O problema do clube do Remo é que ele é um clube de remo. Por isso, sua criptonita é remar, remar, remar muito para conseguir ganhar alguma coisa. São 2 vices de Série B, 1 de Série C e 2 de Copa Verde. Caralho. Parece o Santos no brasileiro, só fica em segundo. O Paysandu, assim como eu, é de humanas. Sua criptonita é um número, o número 33. Isso remete aos 33 jogos de invencibilidade do Remo sobre o Paysandu. Caralho! 33? Mas esse tabu é atual? Ou, tipo, teve um período que ficou 33 anos sem ganhar e hoje em dia tá equilibrado? Caralho, 33, mano. É que eu não sei quantos jogos foram da época do tabu do Santos e Corinthians, que o Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos. Aí eu não sei quantos jogos foram. Se deve ter sido ali, vai, pelo menos uns 4 por ano, tipo.
uns dois no Paulista. Não, vai. Dois no Brasileiro e um no Paulista. Se o sistema fosse o mesmo, vai. Três por ano. Se pegar três por ano durante os 11 anos, dá 33. Caralho, mano. Que loucura, velho. Sendo o maior tabu dos clássicos brasileiros. O CRB é facilmente o time mais acomodado do Brasil. Isso porque ele não sobe, mas ele também não cai. Ele tá preso na Série B. É o time que tá há mais tempo fixamente lá, completando nesse começo de 2024 10 anos seguidos na segunda divisão. E agora são 11, né? Porque também não caiu em 2024. Se salvou, inclusive, no jogo contra o Santos, que faz a torcida vaiar o Carille com total razão. O CSA é mais um que não gosta tanto do primeiro lugar, prefere o segundo. Só de Série B são 4 vices. porra. Fora isso, tem um vice de Série D e um de Copa Comebol. O Figueirense é o único dos grandes do seu estado que não tem título nacional. E olha que ele já tentou de tudo, até final de Copa do Brasil ele chegou. Mas nunca rolou. O Avaí é mais um que treme quando vai jogar clássico. Ele leva a pior em todos os confrontos com os grandes Caralho. de Santa Catarina. E olha que não são poucos não, hein? Também te entenda, vai. Infelizmente. Se cair no Brasileirão é ruim, imagina no estadual. E o Criciúma é o único que já sentiu o gosto do rebaixamento no formato atual do Campeonato Catarinense. Os principais times catarinenses geralmente revezam entre as 3 primeiras divisões nacionais. Grande parte deles nem sabe o que é Série D. Mas o Joinville tá tão afundado, mas tão afundado, que ele conseguiu ficar sem divisão nacional para disputar. Ele já tinha chegado a esse ponto ali em 2008, 2009, e se desconsiderarmos a Chapecoense, que nem era grande nessa época, é o único grande de Santa Catarina a ir tão baixo. Caralho. F Joinville. Falando nela, a Chape, alguns anos atrás, nem entrava na briga para ser um dos grandes de Santa Catarina. Seu sucesso é bastante recente. Não à toa, possui bem menos títulos estaduais que seus rivais. Então, esse foi o vídeo. Peço que, se você curtiu, por favor, compartilhe com seus amigos. É muito Caramba, importante. que vídeo pra que bom, cara. Que vídeo bom. Foi a mesma parada que eu já falei nos outros anteriores, mano. O conteúdo do Storybowl Football é sensacional, tá ligado? Se eu não tivesse gravando os reacts agora pro canal, que eu não consigo fazer, gravar todo dia porque eu trabalho, tenho outras coisas da minha vida pra fazer, mas, cara, se não fosse isso, eu já teria visto, acho que quase o canal inteiro em off, tá ligado? Porque é muito bom, mano, muito bom. Eu vivia aparecendo recomendação dele na minha timeline do YouTube. E eu raramente não clicava porque não sei por quê, sendo bem sincero. Mas depois que eu parei pra ver o primeiro e fiz o react do Brasileirão aqui, pô, mano, é surreal, tá ligado? É surreal. É muito bom o canal, muito bom.